Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom, gente? Oi, Ana. Eu vi a Ju aí. Olá, tudo bom? Tudo bom. A turma está chegando, espera só um pouquinho, a gente já começa, tá? Ainda são 4 para 19. Ana, estarei aqui, né? Porque esse ano o Abrascão vai ser aqui em Salvador. Quem vier vai curtir, além do grande evento que é sempre o Abrascão, essa oportunidade de estar em Salvador. Vocês são todos muito bem-vindos e bem-vindas. Acho que vai ser bem legal reencontrar todo mundo. Seu microfone está fechado, Ana. A boa e velha Soterópolis, morrendo de saudade. Eu tô longe, mas tô doida para ir. Vai ser bem legal. O pré-evento está acontecendo, várias atividades já rolando, várias coisas. A Brasco se aperfeiçoou bastante dos últimos 4 anos da comunicação. A comunicação tem estado bem legal. Eu acho que vai ser uma oportunidade bem legal, bem bacana de a gente estar junto, reencontrar e ver vários debates. Eu até escrevi 2 trabalhos lá estou esperando ainda ver se foram aceitos para apresentar no Congresso. Grande Tiago Borges, tudo bom, Tiagão? Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Tiago, particular. Cheguei aqui na correria, mas é isso aí. A turma está chegando já aqui, já tem muita gente, daqui a pouco a gente começa. A Júlia também está aí, Juliana Valini. Uma pessoa mandou um abração para você, Ju, aqui do IDISA, que trabalhou contigo lá na assessoria internacional do Ministério Jordão. Ele está conosco no Conselho Superior lá do IDISA, tem produzido um bocado, professor engajado. Mandou um abraço, ficou feliz quando viu você lá. Obrigada, ele é um querido mesmo. Estamos com um coro bem bacana para esse nosso primeiro encontro, mas a turma está chegando. Deu 7 horas agora.
Então, gente, eu vou aí, em respeito aos convidados que estão aqui, a todo mundo, eu vou começar, tá? Essa atividade está sendo gravada, a gente não pretende colocar ela em público, não é o que a gente pretende usar depois, mas é mais até para consumo próprio, para que a gente possa sistematizar, para que essa experiência de vocês também possam ser aqui, possam contribuir. Eu vou explicar um pouquinho, tem muita gente que é novo aqui nesse grupo de estudos, esse é o segundo semestre do grupo de estudos aplicados em Direito Sanitário. Eu sou Tiago Campos, eu sou diretor regional Nordeste aqui do IDISA, do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, e eu, junto com a Tarsila Amaral, ela que não está aqui hoje por um impedimento na sua agenda, nós coordenamos esse processo do grupo de estudos. Ele tem a supervisão acadêmica da professora doutora Leni Santos, ela que é presidente aqui do IDISA, e a gente pensou no grupo de estudos numa proposta de a gente tentar trazer para um debate com pessoas que tenham interesse o fomento sobre questões atuais, que estejam vívidas, que estejam no debate público, que tenham a ver com o debate do direito sanitário. Então, a ideia é um pouco trazer pessoas que possam colaborar nesse debate. Não são aulas, né? São apresentações, então vão ter espaço para eles falarem, mas o que motiva esse grupo é permitir que vocês possam contribuir, discutir, trazer suas inquietações, poder colocar elas aqui, para que a gente possa formar, de fato, um grupo de pessoas que estão engajadas, querendo, dispostas a estudar e se aprofundar sobre esse campo do direito, o direito sanitário, esse que a gente tem se dedicado aqui. A ideia é essa, né? Há outros grupos de estudo. Nós tínhamos como proposta, no nosso primeiro semestre, fazer algo que seja, que valorizasse sobremaneira esse A do IDISA, que o distingue, inclusive. Eu vou aproveitar para contar rapidamente essa história, né? Nascem juntos o IDISA e o CPDISA da USP, um na Unicamp, um lá na cidade de São Paulo. Esses dois institutos, dois think tanks do direito sanitário nascem na perspectiva de fomentar. Um se propõe a fazer um estudo mais acadêmico, mais de fortalecer as próprias bases epistemológicas do estudo do direito sanitário, de construir uma forte teoria do direito sanitário, que é aquele lá da Universidade de São Paulo, que a gente tem hoje como principal nome o professor Fernando Ait, mas foi antes dele instituído e conduzido muito brilhantemente pela professora Sueli Dallari, né, que se aposentou recentemente, mas continua contribuindo bastante. E do lado de cá, ela também é cofundadora, Sueli Dallari, e nasce o Instituto de Direito Sanitário Aplicado, com a perspectiva de usar esse conhecimento acadêmico de forma aplicada para apoiar e ajudar a gestão pública no dia a dia do cotidiano, do enfrentamento das questões que eram importantes serem trazidas e discutidas e fomentadas dentro daquilo que vivia o cotidiano da gestão do Sistema Único de Saúde. Então, esses dois nascem com essa pegada. Esse grupo de estudo nasce na perspectiva de a gente tentar dar um olhar mais aplicado para essas questões. Não é claro que é um grupo de estudo, ele precisa ter aprofundamento teórico, aprofundamento metodológico, precisa ter um processo como um todo, mas a ideia é que seja um espaço de discussão e de que vocês também tragam as próprias vivências, as dificuldades, aquilo que enfrentam, os problemas, para que a gente possa aqui debater. Lembrando que nós temos um edital, que a gente segue ele, a frequência de vocês aqui é importante para que a gente possa, ao final, fazer a certificação de vocês, e aqueles que venham apresentar, ao final, os artigos ou os produtos técnicos, né, como a gente aceita aqui, terão seu certificado ao final desse projeto. Os produtos técnicos, os artigos, aqueles que forem avaliados pela coordenação, poderão vir a ser publicados na revista eletrônica que o IDISA toca, que é a Revista Eletrônica Domingueira da Saúde, uma revista semanal que nós publicamos cotidianamente. Né? Aqueles que quiserem se inscrever para receber essa revista lá no site do IDISA, www.idisa.org.br, aqueles que também queiram, se interessem em estar presente no dia a dia do cotidiano do Instituto, a associação está lá, aberta, o link de associação, ela é gratuita, não há contribuição, mas é uma loja de participar da vida cotidiana do Instituto, ir para as assembleias, discutir os temas, avaliar os projetos
quem sabe, compor o corpo técnico do Instituto na perspectiva de apoiar e ajudar nas ações que realizamos. O IDISA é um instituto nascido em 1994, então já estamos aí há quase 30 anos, né? Agora já e a gente está nesse processo já há muito tempo. O patrono desse grupo é o Nelson Rodrigues dos Santos, o Nelson. Nelson é um histórico militante da reforma sanitária no nosso país. Ele é uma pessoa queridíssima, uma pessoa que tem uma vasta produção e tem se engajado, apesar dos seus mais de 80 anos ainda, no cotidiano. Como diz ele, a tarefa dele é voltar a encantar mentes e corações em defesa daquilo que foi fundamental para a gente ter no Brasil saúde reconhecida como direito, e ele está nisso. Então, ele é o nosso patrono desse grupo. Eu espero que vocês, nesse semestre, tenham uma boa oportunidade, que possam aproveitar o máximo, possam contribuir e discutir. Tá? Nesse semestre, nós tínhamos uma previsão de fazer uma seleção de, no máximo, 20 pessoas. Após a avaliação, a professora Leni Santos deu por entender que quanto mais pessoas estiverem presentes, é melhor. Então, nós estamos hoje com um grupo com 50 pessoas, então hoje somos 50 integrantes do grupo de estudo. Para isso, para que ele funcione com esse número de pessoas, terá necessariamente que a gente fazer alguns pactos aqui para que ele possa funcionar de forma adequada e para que seja algo que seja importante e que vocês possam aproveitar e extrair o máximo dessa participação. Então, para isso, duas coisas. Primeiro, eu preciso ter a comprovação da presença de vocês e ela vai ser feita no registro no chat aqui no Zoom. Então, vocês podem entrar lá, escrever seu nome, lá no final o chat gera um documento, que é esse documento que a gente vai fazer a comprovação da presença. Eu sei que é uma chatice, porque vai ficar popando aí na tela de vocês várias pessoas escrevendo o próprio nome, mas é a forma mais prática de nós termos o controle da presença de vocês aqui. E a segunda é um exercício que todo mundo aí aprendeu lá na escola, nos primeiros anos de escolarização, que é que se quer falar, levanta a mãozinha, na ordem o próprio Zoom organiza essa mãozinha e a gente vai ter as falas organizadas dessa forma para que a gente não tenha alguém, e o respeito a um tempo máximo dessas falas, e a gente vai pedir que seja de 3, no máximo 5 minutos, para que não se alongue, para que permitam a participação de todos. Aqueles que falam e têm o desejo de falar de novo podem se reescrever e falarão sempre de novo. Hoje, nós estamos aqui, e aí, começando esse nosso encontro, né, do Grupo de Estudos Aplicados em Direito Sanitário, e teremos a participação de 2 colegas queridos para falar sobre um tema que é um tema bastante instigante, né, que é saúde e guerra, o impacto dos conflitos armados na saúde global. Né? É claro que esse tema tem muito a ver com o conflito lá na Ucrânia, entre a Federação Rússia e a Ucrânia, por conta de disputas territoriais, mas tem a ver também com diversos outros conflitos que muitas vezes não aparecem tanto nos jornais, mas que eles também estão aí acontecendo cotidianamente e muitas vezes impactam não só na saúde nossa aqui, mas na saúde global como um todo. Estão conosco aqui hoje 2 professores, 2 queridos. Está aqui a Juliana Valini. A Juliana trabalhou comigo no Ministério da Saúde, ela é assessora internacional do Ministério da Saúde, trabalhou lá por muito tempo, trabalhou na Superintendência de Vigilância à Saúde, trabalhou em diversos programas importantes lá, e desde 2016 ela tem estado na Organização Pan-Americana de Saúde, na OPAS, com os seus estudos e suas pesquisas e suas contribuições aí para a saúde aqui na nossa região, na região da América Latina. Júlia, seja muito bem-vinda, boa noite, é um prazer imenso ter você aqui, lhe reencontrar, mesmo que virtualmente, para mim é uma alegria muito grande. E está também aqui conosco um colega também, meu conterrâneo aqui da Bahia, eu estou na Bahia, sou baiano, né, mereci, né? Tiago Borges. Tiago é professor, é advogado internacionalista, professor de Direito Internacional. Eu tive no lançamento do primeiro livro dele, um curso de Direito, não sei se era o primeiro, mas um dos livros dele, curso de Direito Internacional. É um querido, um estudioso, alguém que tem debatido, tem se engajado basicamente em vários temas internacionais, tem coordenado congresso, tem promovido atividades no tema do direito internacional. Eu acho que traz um elemento importante aqui para esse nosso debate, para essa nossa pequena reunião desse grupo de estudos. Não é bem um debate, mas a ideia é que a gente possa apresentar.
Eu, de forma, não tem nada a ver com cavalheirismo, nem machismo, nem nada, eu vou chamar, a pedido até do Tiago, a Juliana, para que comece aqui essa nossa conversa, e em seguida, ela tem 25 minutos para você fazer sua fala, tranquilamente, e o Tiago, logo em seguida, faz a fala dele. Após a fala dos dois, nós voltamos para vocês fazerem perguntas, contribuições. Mais uma vez, lembre o nosso compromisso, estamos num grupo extremamente grande, a ideia é que a gente tenha um mínimo de organização para que ele seja bom para todos vocês. Fala de 3 a 5 minutos, questões, perguntas, comentários, fiquem à vontade dessa atividade. Ao final desse tempo, a gente encerra e vocês seguem aí com as reflexões e com as inquietações que, eventualmente, essa oportunidade, essa noite, venha trazer para vocês. Tá bom? Julie, com você. Boa noite. Obrigada, obrigada. Então, é um prazer enorme para mim também, né? Primeiro, porque acho que a proposta do IDISA é muito, muito legal, e segundo, porque você, Thiago, enfim, foi um parceiro de muitas lutas e é sempre bom aprofundar discussões em espaços que você está. Então, agradecendo o convite, mas também dizendo para vocês que eu estou aqui com a Juliana Vallini, que vai discutir com vocês e debater e trocar ideias, mas não como a representante formal da Organização Pan-Americana de Saúde ou da OMS nesse debate. Então, acho que era importante fazer essa ressalva. E para a gente começar, eu fiz uma apresentação, que é uma coisa rápida, só para ir orientando algumas premissas que a gente possivelmente vai abordar. Não sei se vocês estão vendo aí a minha tela. Estão vendo a minha tela? Tá. Só não está em modo apresentação, mas ela está com os slides. Agora já está. Então, em linhas gerais, né? Em linhas gerais, trazendo aqui algumas premissas, né, que a gente acha, considerando a vivência de SUS, que são muito elementares, que são, enfim, que a gente nem precisaria começar por aí, mas que quando a gente trabalha com outros países e trabalha com direito internacional, a gente acaba verificando que elas são premissas que merecem ser ressaltadas sempre. Então, a questão dos direitos humanos e a questão dos direitos fundamentais, né? São as premissas básicas quando a gente está falando desde a perspectiva de saúde pública, seja em contexto de paz ou em contexto de guerra, mas especialmente em contexto de guerra, e trazendo aqui também os elementos relacionados ao direito internacional humanitário, né, que vai se aplicar aí a situações específicas de conflito armado, em qualquer circunstância, buscando a proteção dos direitos individuais e os direitos fundamentais aí. E isso por quê? Porque nem sempre os países reconhecem a saúde como um direito e muito menos como um direito humano, né? Então, essa premissa, ela é fundamental desde esse contexto, e para trazer a saúde como um dos pilares fundamentais em qualquer situação, incluindo a questão das crises humanitárias e conflitos, né? Então, eu queria falar disso e ressaltar um ponto, Thiago, que eu acho que é bem importante, que você mencionou no começo, que a gente tem falado e ouvido muito falar de Ucrânia, mas que nesse momento e nos últimos anos são tantos exemplos e tantas situações, na verdade, que a gente pode trazer de conflito armado, guerra, situações realmente complicadas que têm representado perdas significativas de vidas humanas. Então, tem Afeganistão, Burkina Faso, República Democrática do Congo, Líbia, Nigéria, Sudão, Síria, e, claro, evidentemente, o caso que tem sido mais emblemático, que é a Ucrânia, né? E aí você tem a questão de que, além dos feridos e dos mortos, que são o resultado direto desses conflitos violentos, uma grande quantidade de pessoas impactadas negativamente, né, pelos efeitos dessas guerras, e aumentando sempre, com uma discussão sempre muito presente com relação à existência de potenciais táticas de guerra que acabam ameaçando a neutralidade médica, né?
Que neutralidade médica é essa? É aquela que garante o direito internacional humanitário nos casos de conflito, nos casos de guerra, que você tenha condições, que os países tenham condições de garantir, que a ajuda internacional também possa apoiar nesse sentido, de que as pessoas possam ter acesso à saúde, acesso a questões emergenciais, mas também a medicamentos e outros insumos necessários, né? Então, esse é um elemento bastante relevante. E isso também traz uma outra discussão, que é a discussão de que, às vezes, e de maneira recorrente, esses dados estão em diferentes espaços, você pode ver na página da OMS, da Unicef, de ONGs, que é o ataque constante aos profissionais de saúde, aos centros de saúde, aos hospitais, e que vão privando as pessoas que já estão nessa situação de vulnerabilidade a terem cuidados urgentes, cuidados necessários, emergenciais, e acabam quebrando de vez com o sistema de saúde, que já é sobrecarregado num momento de guerra. Essa questão dos sistemas de saúde, ela é fundamental, porque às vezes a gente começa a falar de guerra e já começa a falar do caos e esquece das inequidades pré-existentes dos sistemas de saúde e os desafios adicionais que o conflito acaba gerando ao sistema de saúde, né? Então, quando a gente menciona esses países que eu falei, e você falou, Tiago, a gente vê que os sistemas de saúde têm uma estruturação aí já muito diversa e uma capacidade de resposta também muito diversa, em alguns casos mais precária, e em outros casos muito mais eficientes. Mas a gente vê que o conflito armado, a guerra, ele acaba, enfim, sobrecarregando e destruindo o sistema independente desse nível de desenvolvimento do sistema. E a sua capacidade de resposta. Então, esse é um ponto complicado das crises humanitárias. Por quê? Porque vai impactar no sistema de saúde, sim ou sim, na capacidade de resposta, mesmo que ele seja um sistema bem estruturado. Ele vai danificar a estrutura criada na rede de atenção à saúde, né? Vai forçar as pessoas a se deslocarem, a fugirem das suas casas, buscando mais segurança. E esse deslocamento, ele tem uma série de impactos, né? Então, além do impacto para as pessoas que ficam, você tem um impacto para as pessoas que saem, né? E para essa população que acaba tendo que migrar e que são pessoas que vão estar numa condição de refúgio, né? Então, essa migração, esse deslocamento de pessoas vai se dar de uma forma sem lugar seguro, sem lugar constante, as próprias pessoas que estão no país vão ter um impacto aí no acesso a medicamentos, na sua saúde física, na sua saúde mental, e isso vai valer tanto para militares, para civis, como, em especial, para os profissionais de saúde, né? Aqui a gente dando uma especial atenção para as pessoas deslocadas das suas casas, né, que acabam sendo expostas a alguns fatores de risco adicionais, né, especialmente doenças transmissíveis, o que vem sendo visto, né, e com uma dificuldade muito grande relacionada a elementos nutricionais, a saneamento básico, enfim. Então, por exemplo, na Síria, o que se constatou na Síria no decorrer dos anos foi que houve um aumento significativo nos surtos de tuberculose, de leishmaniose, de raiva especialmente na população de refugiados, né? E aí eu já trago para vocês alguns elementos e uma provocação para o futuro, né? Um dos elementos a gente fala muito das doenças transmissíveis, mas a gente fala pouco das doenças não transmissíveis. E na verdade, essas pessoas que já têm essas doenças crônicas, a diabetes, as cardiopatias, hipertensão arterial, elas acabam sofrendo bastante nesses processos, né? Além do contexto de guerra, eu queria deixar isso claro, né? Além do contexto da guerra, bem como
no deslocamento, e aí num convite para vocês no futuro para ter uma discussão mais profunda com relação às questões relacionadas aos refugiados, até a questão da garantia do tratamento para essa população de pessoas, porque às vezes não há compatibilidade de linhas de tratamento, isso é muito comum, por exemplo, para a terapia antirretroviral. Então, por aí. Então, só para ilustrar, né, assim, a OMS fez alguns levantamentos e ela estimou que mais de 20 milhões de pessoas precisam de assistência médica, por exemplo, no Iêmen. No Afeganistão, mais da metade da população tem situação de desnutrição generalizada e surto de sarampo. E há uma dificuldade que tem que ser reconhecida, que é a dificuldade de fazer chegar esses insumos nos lugares onde esses insumos devem estar e conforme a necessidade daquela população, até porque hoje aquele espaço pode ser um espaço possível de chegada desses insumos e amanhã talvez não. Então, esse é um elemento. Aqui eu não vou me deter muito, mas eu queria um pouco só trazer para a discussão aquelas populações que são as mais vulneráveis e acabam, em termos de população civil, acaba sendo as populações mais impactadas, né, pelas situações de guerra. As crianças, as mulheres e os profissionais de saúde, né? Além, claro, dos refugiados, que eu acabei de falar um pouco, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas só para a gente focar. Então, na criança, são várias as questões, aí eu acho que tem que ser considerado todos os determinantes sociais da saúde que vão impactar no contexto dessa criança, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. O impacto que a guerra tem na questão da vacinação infantil, porque, em geral, tem uma ruptura do processo de vacinação, então elas acabam contraindo mais doenças evitáveis, né? O impacto na alimentação, com o aumento da desnutrição, o impacto no saneamento, e aí você vê essas crianças morrendo de diarreia, pegando hepatite B, cólera, e a relação direta na vulnerabilidade da saúde da mãe dessas crianças, né? Então, um elemento central aí que é a conexão com as dificuldades da saúde materna e as dificuldades de acesso e como essa mulher vai ser impactada num processo de conflito, né? Então, você vê muitos casos de crianças nascidas em situação de conflito que não tiveram acesso a um pré-natal ou que tiveram condições precárias no seu nascimento, que têm condições precárias no acompanhamento da sua saúde, que ficaram desabrigadas, órfãs e com traumas inerentes, e a vinculação disso com as mulheres, enfim, que é sabidamente um grupo absolutamente vulnerável, constantemente representam crianças e mulheres 80% das solicitações de refúgio em caso de guerra, na maioria dos casos, então sofrem muita violência sexual, violência física, tem uma descontextualização em termos de possibilidades econômicas, como em toda situação de guerra, não só as mulheres, mas enfim, especialmente, e elas têm que acabar dando conta não só da sua capacidade individual, mas também de todos os seus dependentes, incluindo ascendentes, descendentes, além da preocupação nos casos de ter algum parceiro, parceira que fica para trás, que se perde, tudo isso. Então, para o caso dessas mulheres, as doenças mais constantes, mais observadas, são as transmissíveis, as não transmissíveis, em geral, elas já tinham sido detectadas e acabam ficando sem tratamento por um grande período de tempo, e aí você vê a questão do HIV, das doenças sexualmente transmissíveis e também da tuberculose, né? Eu esqueci de falar, mas vou aproveitar o elemento das mulheres, e quando eu falei de vacinação, a vacinação, por exemplo, tanto para crianças quanto para adulto, ela é muito representativa, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de Ucrânia, né? Os dados da OMS mostram que no início de 2022, só 40% da população ucraniana, por exemplo, estava vacinada para a Covid-19, né?
Isso traz um pouco para a nossa realidade, para o que a gente está vivendo, imaginar ou tentar mensurar de alguma forma o impacto, enfim, da guerra em toda essa realidade das pessoas, dos indivíduos que estão vivendo naquela zona de conflito, né? E um dos elementos que eu acho bem significativos e bem importantes é a questão dos suprimentos, né? A questão dos suprimentos, porque aqui traz uma discussão que é bastante ampla, não só desde a perspectiva ampla das ações das Nações Unidas ou das ONGs, mas também dos países, né? Então, lançando mais uma provocação, uma pergunta para discussão, que é um pouco como o Brasil se posiciona nesses apoios, nessa cooperação, para ajudar nessas situações em que há crise humanitária, né? E que há desabastecimento, se tem possibilidade ou não de ajuda, enfim. Então, a questão do acesso, tanto a medicamentos essenciais, dispositivos, equipamentos, e os desafios logísticos inerentes a isso, né? Então, assim, os tratados internacionais, eles garantem que você possa criar linhas de abastecimento no país, né? Mas essas linhas de abastecimento, elas também enfrentam desafios, né? Elas enfrentam os desafios tanto operacionais da disponibilidade desses produtos, desses medicamentos especialmente, para o país, quanto naqueles casos que o país ainda poderia, de alguma forma, produzir, quando é o caso, lembrando das inequidades que a gente falou lá no início, até fechamento de espaço aéreo, espaço terrestre, ou espaço marítimo que foi impactado, e todo esse rearranjo logístico que faz com que, no final, as equipes de emergência, que nem sempre são suficientes, não disponham de todas as condições para prestar alguma atenção e tratamento às pessoas, né? Não só as pessoas que estão residindo, mas as pessoas que estão afetadas pelo conflito armado de uma forma direta, os militares, os civis, as populações de refugiados, e considerando que em todos esses casos há o direito ao acesso, à disponibilidade de atenção e tratamento adequado, e que esse é o maior desafio. E que quando a gente está falando de ambulância, quando a gente está falando de suprimentos para a saúde, a gente pensa em medicamentos essenciais, mas não é só isso que a gente está falando, né? A gente está falando de medicamentos essenciais, mas a gente também está falando de suprimento para cirurgia para trauma, a gente está falando de ambulância, a gente está falando de ventilador que seja capaz de funcionar mesmo quando a energia fale, de gerador elétrico, de equipamento de oxigênio, mas também está falando das insulinas e também está falando de transfusão de sangue. Então, são muitos esses elementos e com um nível de dificuldade muito significativo e que vale o esforço da comunidade internacional e dos países se juntando aí nesse esforço para conseguir atender, responder e ajudar as pessoas nesse momento tão difícil, né? E aí um foco que eu queria dar era para os profissionais de saúde, porque a questão dos profissionais de saúde, em muitos casos, é bastante sensível, não só pelo fato de serem impactados, mas pelo fato de terem aí um desafio pessoal e profissional. Pessoal, no sentido de que todo aquele estresse, todo aquele impacto em termos de saúde mental que todo mundo está vivendo, os profissionais de saúde também estão, com o desafio que eles estão tendo que agregar à sua rotina profissional elementos que não sempre eles estavam preparados para desenvolver, né? Então, na verdade, eles trabalham aí aplicando as ferramentas e as práticas de saúde pública. Em muitos casos, hoje em dia, já se trabalha com alguma capacitação desses profissionais, tentando que eles tenham algumas técnicas adicionais. Tem todas as situações que são demandadas, que eles não estavam habituados, que muitos deles não estavam habituados, então, cirurgia de trauma,
lidar com vítima em massa, queimadura, exposição a produtos químicos, e essa tentativa de manutenção, de continuar com a atenção em saúde de uma forma, não digo regular, porque regular é muito difícil, mas o mais regular possível, né? E também na reconstrução gradativa, quer dizer, se uma cidade passa a ter uma condição de desenvolver alguma rotina em termos de saúde, eles vão tentando, eles são as pessoas que vão tentando ali fazer essa reconstrução gradativa, restabelecendo, por exemplo, alguma rotina de vacinação, ou elementos de vigilância epidemiológica, diagnóstico laboratorial. Então, esses são os principais elementos. E aqui eu trouxe um caso, esse caso é da Líbia, eu acabei de reparar que eu deixei de colocar aqui a referência, mas ajusto isso rapidamente, foi o governo da própria Líbia que fez essa análise e publicou essa análise, trazendo quais foram e quais são os desafios que eles foram verificando. Não é um caso isolado, quando você cruza essa informação com informação de outros países, o que a gente verifica são correlações diretas, são os mesmos desafios, e estão muito conectados com cada um dos aspectos que eu mencionei antes. Eu não vou ler todos, eu não vou listar todos, mas eles estão aí para vocês verem. O que impressiona muito é que é o nível de desconstrução do sistema e a dificuldade que é depois ir suprindo essas lacunas que eles vão tendo no seu sistema de saúde. Quer dizer, passa a haver uma precariedade bastante grande, mesmo com as tentativas constantes de minimizar as rupturas integrais, né? Mesmo com essa tentativa de tentar minimizar essas rupturas integrais. Como eu tenho acompanhado um pouco mais a questão de medicamentos e insumos, eu posso dizer que, por exemplo, da perspectiva de insumos, por mais que haja um esforço, né, a questão de disponibilidade de medicamentos e equipamentos é realmente desafiador na maioria dos casos, mas não só nesses casos, né? Quer dizer, como é que você faz, e era a provocação que eu dizia para vocês, então, como é que você faz, por exemplo, com aquelas pessoas que estavam em tratamento antirretroviral, e aí você tem a situação que eu dei o exemplo do refúgio, mas também vale para aquela que permanece no país, né? A que permanece no país, às vezes, não consegue mais acesso a nenhuma linha de tratamento. E o refugiado, às vezes, vai para um país que a sua linha terapêutica nem está lá. Então, ele tratava com medicamento A, chega lá, esse medicamento não está disponível nem para a população daquele país, e aí faz como? Então, esse tipo de situação que a gente acaba não pensando muito, né, quando a gente não está em situação, num contexto de guerra, e que é tão comum no caso dos conflitos armados e também na situação dos refugiados, né? Então, é isso, e também, para finalizar, o papel e a importância, né, das organizações humanitárias e da cooperação internacional nos processos de fortalecimento da saúde global, das respostas coordenadas. A questão da coordenação aqui é fundamental porque eu acho que um dos maiores desafios que qualquer país tem, não só em casos de conflitos, de guerra, mas também de emergência, é conseguir fazer uma coordenação estruturada das ações a serem implementadas no país para que elas realmente consigam ajudar o país. Então, há uma perda de governança, e essa perda de governança, ela acaba permitindo que as coisas aconteçam de maneira muito isolada, e depois, para retomar essas atividades em saúde, são difíceis, e esse é um ponto também bastante relevante, né? Então, é isso, essas organizações humanitárias, a cooperação internacional, buscando não só o fortalecimento das ações coordenadas, da governança, mas também fazer viável, né,
a presença dos profissionais de saúde ou de equipes médicas de emergência, mais precisamente dizendo, dos produtos para a saúde, tentando apoiar na manutenção das atividades essenciais e apoiando de diferentes formas os profissionais de saúde. Acho que, em linhas gerais, esses eram os aspectos que eu queria trazer hoje para a gente conversar. Obrigada. Que bacana. Muito boa, Júlia. Eu gostei bastante o panorama geral, as premissas, e eu gostei mais ainda porque você trouxe ainda um caso concreto com os principais problemas. Eu acho que vale muito a pena, ilustra bastante. Eu queria convidar, então, dando sequência aqui a esse nosso encontro, o Thiago Borges. Tiagão, a palavra é sua, fique à vontade. Boa noite a todos, a todas. Queria agradecer ao amigo Tiago Campos pelo convite. Eu não sou da área do direito à saúde, nem do direito sanitário, minha área é direito internacional geral, mas, como o Tiago disse na minha apresentação, eu tenho buscado, até em função, né, desse conflito que se desenvolve agora, investir no estudo do direito da guerra e do direito humanitário, até como forma de em sala de aula, nas faculdades, poder trabalhar esses assuntos com mais propriedade. E eu gostei do desafio de falar sobre o direito à saúde, me colocou, né, uma obrigação de ir mais a fundo em alguns aspectos, sobretudo do direito humanitário, que não eram pressupostos da minha pesquisa inicial, mas que, de um certo modo, peraí que eu fui invadido aqui pelo meu filho, que chegou do judô aqui. Enfim, então, assim, mas acabou que foi muito bom para mim, Thiago, ter feito essa pesquisa, e achei muitas coisas interessantes que eu acho que posso trazer aqui como contribuição. Eu não tenho o talento da professora Juliana para fazer um PowerPoint maravilhoso como que ela fez, eu não vou usar esse recurso, e acho que, assim, eu vou também buscar adaptar alguma coisa do que eu ia falar para evitar ser repetitivo, já que alguns dos pontos que ela tocou eu também pretendia abordar. Vou tentar, na medida do possível, conjugar ali algo do que eu tinha a dizer com o que ela já disse, mas eu, enfim, tentando trazer reflexões complementares. Eu queria, então, começar a minha fala com uma história que, muitas vezes, é uma história pouco conhecida, mas eu acho que, com a pandemia de coronavírus, essa história acabou sendo mais conhecida, e, como vocês são da área de saúde, é possível que vocês conheçam. Então, peço desculpas se vocês conhecem essa história, mas a história da gripe espanhola, e por que ela tem esse nome, né? Gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, e o fato que é curioso dessa história é que a Espanha era um país neutro na Primeira Guerra Mundial. Então, com isso, os assuntos que saíam nos jornais de todos os países da Europa e outros países envolvidos, e mesmo não envolvidos, como era o caso do Brasil, os assuntos principais estavam relacionados à guerra. Como a Espanha, no entanto, não estava fazendo parte da guerra, ela começou a divulgar a doença, principalmente de membros do reino da Espanha, rei, sucessores da coroa, que adoeciam e começaram a morrer de uma doença que se propagava e que começava a causar um certo impacto social generalizado, e a guerra aparecia em segundo plano nesse noticiário dos jornais espanhóis. Quando a Primeira Guerra acabou, em 1919, foi que os estados envolvidos na guerra se aperceberam de que aquela gripe era uma pandemia e estava espalhada por todo o continente europeu e até mesmo fora da Europa, aqui no Brasil, inclusive. E aí, como na Espanha isso já era muito difundido, o nome da gripe ganhou o nome de gripe espanhola, como se tivesse conhecido lá, como se a gripe tivesse uma nacionalidade, né? Como se fosse possível
atribuir nacionalidade a vírus ou a doença. Então, percebe-se desse episódio o primeiro aspecto que me parece relevante na relação entre a guerra e os direitos relacionados à saúde, que é o breakdown do sistema de informação. Né? O sistema de informação, de um modo geral, se volta todo para o conflito, e isso faz com que vários aspectos relacionados à saúde fiquem em segundo plano, né, durante o conflito, o que acaba atingindo diretamente vários elementos, aí muito bem citados, né? A professora Juliana foi muito bem assim, nesse sentido de apontar, olha, programas de vacinação, controle de doenças, enfim, tudo isso vai sendo afetado por esse breakdown do sistema de informação, que é todo destinado para o conflito. Isso acaba gerando um déficit de informação muito grande que impacta diretamente nos direitos à saúde. E, obviamente, que um outro aspecto importante, também mencionado pela professora Juliana, é a questão da complicação do fluxo de insumos e medicamentos. Não só o fluxo para dentro dos estados em conflito, mas também o problema do fluxo para fora, né? As exportações que esses países, dos medicamentos, dos insumos, que esses países produzem e têm por comércio regular exportar para outros países, passam a fazer falta em outros estados, o que mostra que o problema da saúde decorrente do conflito armado não se resume aos países envolvidos no conflito. Ou seja, mesmo países que estão não envolvidos no conflito, que não estão relacionados com o conflito, acabam sofrendo consequências dele, justamente porque esse fluxo de insumos e medicamentos regular, ele se torna irregular, ele se torna bloqueado pelos conflitos. Não há dúvida que o direito humanitário traz uma série de normas relacionadas à proteção do direito à saúde, às vezes de maneira direta, como a proteção de hospitais, do pessoal da área médica, relacionados à questão de medicamentos e exigências relativas à não discriminação e etc., e outros indiretos, né, como a preservação das crianças, a proibição da violência contra a mulher, enfim, uma série de outras, a proteção de soldados abatidos em combate, né, que é uma proteção que vem no direito internacional desde o final do século XIX, né, soldados enfermos e abatidos e feridos em combate são merecedores de um tratamento humanitário, né, de uma proteção do direito humanitário. E aí entram dois instrumentos importantes na preservação desses direitos, os mais importantes, mais famosos, são as convenções de Genebra, as 4 convenções de Genebra de 1949, né? E também não se pode deixar de afirmar o mais recente Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que institui, entre os crimes de guerra, várias práticas relacionadas a violações ao direito à saúde, e não só violações diretas ao direito à saúde, mas também indiretas, como ataques a hospitais, enfim, bloqueios de acesso a hospitais e tudo mais. Também é importante a menção a ações de entidades não governamentais, né, notadamente entidades como a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, que são entidades muito atuantes, mas se discute muito na atuação dessas entidades 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da questão da dualidade, dualidade ética, né, que existe na atuação dessas entidades, que muitas vezes são acusadas de serem seletivas na escolha do atendimento das pessoas nas suas atividades, né? Ou seja, dando prioridade a um lado em detrimento do outro, enfim, fazendo com que essas entidades, muitas vezes, sofram críticas na sua forma de atuar. E, por outro lado, que é um lado, acho que interessa bastante a minha área, é que é comum nós vermos
entidades estatais, militares, polícia, criminalizando a atuação dessas entidades não governamentais. Só um instantinho. Theo? Eu sei, filho, vai ser, espera um pouco. Vou pegar o macarrão no forno. Tudo bem. Desculpa aí, gente, aqui trocar o pneu com o carro andando. Bom, enfim, faz parte. Você sabe, né, Tiago, minha situação não é fácil. Mas, enfim, então, assim, muitas vezes a gente vê a criminalização desses agentes de organizações não governamentais que atuam protegendo pessoas e são interpretados como interventores do conflito, né? Então, essas intervenções que são feitas em prol dos direitos humanitários, dos direitos garantidos nos tratados, muitas vezes são significadas dentro do conflito como sendo atos de intervenção, de influência no conflito, como se estivesse tomando partido nos processos. Então, veja que há aí uma grande dualidade. De um lado, eles são acusados de tomar partido, e por outro lado, eles são criminalizados como se estivessem tomando partido por estarem atuando. E isso é um fator de muita dificuldade na atuação dessas entidades não governamentais, inclusive das entidades. Isso acontece também em relação às entidades intergovernamentais com destaque para a Acnur, né, que, no caso dos refugiados, atua muito fortemente nesse processo e também sofre esse problema. Eu tenho alguns colegas que trabalham na Acnur, né, e relatam as dificuldades que encontram muitas vezes quando estão em campo atuando nesses casos, né? Eu chamo a atenção também para um aspecto curioso, e que as organizações não governamentais também têm um papel importante nisso, é a insuficiência do direito internacional. Seja, no primeiro aspecto, que é o aspecto do direito objetivo, né? Ou seja, da norma em si. O direito, muitas vezes o direito humanitário não cobre situações relacionadas ao direito à saúde. Por exemplo, questões relacionadas ao transporte de doentes. Não há nenhuma norma do direito internacional que traga diretamente uma proteção para uma garantia, né, para o doente ser transportado para fora do conflito, para receber um atendimento condizente. Mesmo que seja uma pessoa não atingida pelo conflito, né, enfim, uma pessoa que tenha tido um infarto durante o conflito, não encontra no local do conflito um atendimento devido. Então, ele precisa de um transporte, e não há uma norma no direito internacional que cubra essa demanda. Então, há muitas demandas relacionadas à proteção da saúde que não encontram cobertura nas normas do direito internacional. Então, esse é um aspecto, né, da insuficiência do direito internacional. O outro aspecto que eu também queria trazer como provocação, e isso é uma autocrítica de quem trabalha, né, de quem estuda com o direito internacional, são as dificuldades encontradas nas estruturas do funcionamento da ordem internacional, né, notadamente no que se refere à possibilidade de responsabilização dos Estados pelas violações de direitos humanos relacionados à saúde. Existe um instrumento que são artigos aprovados na Assembleia Geral das Nações Unidas, artigos relacionados à responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos. O nome literal, tradução literal é essa, né? Artigos sobre responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos. E esse instrumento normativo é um instrumento que é muito utilizado pelos tribunais internacionais para responsabilizar os Estados por violações do direito internacional. Só que, no caso específico dos direitos à saúde vinculados a conflitos armados, é muito difícil usar esse instrumento para responsabilizar um Estado,
porque é preciso que um outro Estado alegue ter sofrido algum tipo de dano por conta do ato do Estado que está sendo acusado de violar os direitos. Então, que Estado é que poderá alegar ter sofrido algum tipo de dano pelas violações ao direito à saúde, né, no âmbito de um conflito armado, né? E aí eu chamo a atenção para um aspecto importante que não pode passar batido, é relativo aos direitos, aos conflitos armados não internacionais. Porque quando nós falamos de conflitos armados, notadamente da palavra guerra, a gente sempre pensa no conflito como esse aí entre a Rússia e a Ucrânia. Eu gosto de chamar de guerra na Ucrânia e não guerra da Ucrânia. Acho que a Ucrânia é uma guerra que acontece no território ucraniano, mas não é uma guerra da Ucrânia. A Ucrânia é uma guerra que envolveu a Ucrânia. Essa guerra na Ucrânia é uma guerra entre estados, é uma típica guerra, né? Um tipo de conflito internacional. Mas os conflitos armados não internacionais, que são até muito mais numerosos, eles encontram um arcabouço normativo muito mais precário. Por exemplo, nas convenções de Genebra sobre direito humanitário, existe o artigo 3º, comum às 4 convenções, que se refere aos conflitos armados não internacionais. Mas é pouco, é muito pouco para regular situações que muitas vezes suscitam graves crises humanitárias, né, por conta de conflitos. Acontece muito em estados africanos, por conta do processo de descolonização, que até hoje se reverbera na forma de instabilidade política, né, dos países africanos, mas não é só na África, na América Latina é muito comum crises políticas resultarem em conflitos armados internos. Nós aqui no Brasil tivemos, né, por exemplo, a guerrilha do Araguaia e todos os problemas durante a ditadura militar que podem se caracterizar como conflitos armados internos. Então, e que não encontram no direito internacional um grande amparo para as estruturas. Nesse caso dos conflitos armados internos ou não internacionais, as estruturas internacionais têm um alcance ainda menor, né? Porque é muito difícil você levar um Estado a um tribunal internacional por causa de um conflito armado não internacional, salvo nas questões dos tribunais relacionados a direitos humanos, como o nosso aqui, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é muito conhecida a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o ponto que me parece muito claro é que, embora nós tenhamos normas do direito internacional que amparem o direito à saúde em situações de conflitos armados, tanto internacionais quanto não internacionais, há uma insuficiência evidente nesse conjunto normativo, seja no que se refere à proteção efetiva das demandas que a saúde tem nos conflitos armados, ou seja, pensando na saúde enquanto o sistema social à parte, que cria demandas por direito, né? Enfim, então, desse ponto de vista, o direito internacional se mostra bastante insuficiente, né, no atendimento dessas demandas, mas também das estruturas internacionais, no sentido de dar respostas efetivas quando há essas violações, mesmo dos direitos existentes, ou seja, mesmo em relação àqueles direitos que são previstos no ordenamento internacional, há uma dificuldade de se conseguir respostas satisfatórias do sistema internacional para essas violações. De modo que há uma necessidade de se avançar em direção de um aprimoramento do sistema internacional para a proteção da saúde em situações de conflito internacional, mas eu devo dizer aí como um fechamento, assim, uma certa reflexão, né, resultante aí dessa minha pesquisa para esse debate, que nós não vivemos um momento muito favorável para isso, em termos de mundo, né? A gente vive um momento muito crítico do processo de multilateralismo, né? A gente vê como a Organização Mundial da Saúde foi questionada durante a pandemia do coronavírus
em suas ações, né? Vários países foram refratários às orientações da OMS, criticaram as ações da OMS, acusaram a OMS de responsabilidade por parte da propagação, né, do vírus no processo inicial da pandemia. E essa fragilidade do multilateralismo dificulta avanços na construção de melhores mecanismos internacionais, principalmente em situações de conflito. A gente vive um momento de muita divisão na política internacional, de muitos estados que vivem um processo de nacionalismo exacerbado, que se retiram do diálogo construtivo no plano global, e isso vai certamente se apresentar como um obstáculo para esse avanço necessário da ordem internacional, enfim, na construção de uma programação normativa mais satisfatória para as demandas da saúde nas situações de conflitos armados, tanto internacionais como não internacionais. Eu fico à disposição para o debate, perguntas, questionamentos, e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Meu amigo Tiago, muito obrigado por essas suas contribuições. Eu acho que a sua fala inicial não é da saúde, mas você trouxe uma leitura clara, correlacionando com o setor e com os problemas que envolvem a ordem internacional, com as preocupações que tem. Eu, antes de passar a palavra, e aí vou pedir para aqueles que queiram falar, aquele compromisso nosso aí de levantar as mãozinhas, até não abrir o áudio, mas levantar as mãos é mais importante, até para a gente fazer aqui a nossa ordem. Eu tenho dois fatos, acho que você não sabe, a Juliana com certeza sabe. Eu, enquanto servidor do Ministério da Saúde, no período que lá estive, eu assumi 2 assentos em espaços importantes desse debate internacional no governo brasileiro, o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONAR, e também no Conselho Nacional de Imigração. E mesmo lá, nós da saúde tínhamos dificuldade de fazer compreender entre os atores do mesmo governo a importância do olhar humanitário das questões relativas à saúde. Era muito difícil, inclusive, quando chegavam pedidos, por exemplo, de vistos sem previsão, daqueles casos específicos que tinham que ter, relacionados à saúde, o olhar dos demais não era o olhar que a gente da saúde tinha sobre as relações humanas e sobre a importância de olhar para aquele indivíduo com aquele acometimento de saúde, daquela relevância. Nós montamos no Brasil um sistema público de saúde, sistema único de saúde, que atende a qualquer pessoa. Não é um sistema que atende apenas aos brasileiros, aos nacionais, ou aqueles que estejam aqui nacionalizados, mas atende a todas as pessoas, porque coloca a vida acima de qualquer outro debate, a necessidade da proteção à saúde, ao cuidado do outro, as necessidades de saúde em um plano muito acima. Tinha dificuldade externa no governo, e eu tenho certeza que vocês aí que dialogam, que trabalham nos organismos internacionais, devem enfrentar essa mesma dificuldade desse fazer compreender a relevância desse setor saúde, tanto em momentos de guerra como em momentos de paz, para essa importância. É claro que a gente vive, você falou, uma dificuldade da ordem internacional por conta desse momento que vivemos aí, de desconstituição um pouco dessa força desses organismos internacionais, dessa nossa capacidade de construir harmonicamente diálogos e debates. Mas também a gente vive uma oportunidade, né? Uma pandemia, quer queira, quer não, colocou o tema saúde em evidência, o tema saúde e a importância da relação internacional, por mais que muitas vezes esses conflitos ganhem, ou como tentem ainda repetir o evento do início do século passado a esse, dando nacionalidade a um vírus, queiram repetir isso, mas ainda assim a gente viu fortalecer espaços importantes, pessoas que sequer conheciam quem era o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, via ele com frequência na TV, o que ele falava ainda tinha um impacto assim, e uma força de quem fala a partir do lugar ali construído, que é visível, que tem um poder, que é aquele espaço de uma fala potente, de um lugar de confiança, né? Alguém que fala com um lugar de confiança. Eu acho que ainda temos isso e a gente precisa aí retomar.
Eu vou abrir, eu estou aqui só para mediar e coordenar esse debate, vou abrir a vocês. Mais uma vez, gente, aqueles que queiram trazer questões, levantem a mãozinha, até para que a gente possa fazer a ordem. A gente tem muita gente na sala, é importante a gente tentar. Fala de 3 a 5 minutos, fiquem à vontade. É o primeiro encontro, vocês estão tímidos? Senão eu vou começar a provocar. Eu vou provocar, não feche a câmera, né? Que eu vou provocar quem está com a câmera. O Lucas está ali, a Maíra, o Dário, o Luiz, a Fabiana, o Rodrigo, a Raquel. Sintam à vontade. Tivemos um startar desse nosso primeiro encontro com 2 apresentações bastante consistentes, com elementos bastante importantes de um tema do debate cotidiano. Quero ouvir vocês também. Vai lá, Lucas, fique à vontade. Vou inaugurar aqui. Eu não sei se vocês viram um vídeo sensacional, perdão, viu, Lucas? Eu vou interromper o seguinte, Imagina. que é o primeiro seguidor, né? Que é um vídeo sensacional, acho que muitos de vocês devem ter visto, circulou muito na internet. O importante não é o primeiro, né? Que está lá dançando, é um vídeo que é uma rave, assim, o cara está dançando sozinho, todo mundo olha como estranheza, mas há um momento que vai o segundo, aquele que segue ele, aí vira uma manada e todo mundo resolve isso. É o primeiro, não é o primeiro seguidor, mas vai lá, Lucas. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos, parabenizar o Thiago e a Juliana pelas exposições. Mas é uma pergunta muito simples. Acho que tanto Juliana quanto o Thiago trouxeram aspectos negativos do que está posto, né? E aí a minha pergunta o que está posto funciona de alguma forma? A gente já viu resultados positivos em conflitos armados, guerra, tanto numa perspectiva nacional quanto internacional, de observância dessas regras que hoje existem com todas as suas fragilidades. Acho que os aspectos negativos que vocês ressaltaram com muita propriedade, falando da insuficiência de todos os mecanismos que estão postos hoje, acho que até pelo acompanhamento das notícias, né, a gente consegue visualizar isso. E aí a gente tem esse viés, né, de enfatizar as questões negativas. Mas da experiência de vocês já viram essas regras surtindo efeitos positivos, assim, que a gente consiga dizer, olha, dá para acreditar um pouco nesses mecanismos, porque em alguns momentos eles produzem resultados importantes para as pessoas, eles são capazes aí de garantir um mínimo de condições, um mínimo de condições para que o direito à saúde dessas pessoas, dessas populações, desses grupos, enfim, sejam de alguma forma respeitados? Eu vou passar para a Flávia, vamos fazer um bloco, daqui a pouco a gente volta para o Thiago e para a Juliana. Flávia Oliva, fique à vontade. Seu microfone está fechado. Boa noite. Infelizmente, eu perdi uma parte da primeira apresentação, por questões de conexão, realmente, mas eu gostaria, não seria muito bem uma pergunta, mas uma colocação. Eu vejo que nos conflitos armados, né, não apenas os internacionais, mas eu gostaria de pontuar algo que nós vivemos, que são as invasões em comunidades, são todas as situações que acabam ocasionando o difícil acesso à saúde da população. Há uns anos atrás, nós falávamos muito, né, sobre essas questões de transporte público com greves e tal, e sempre nas reportagens nós víamos, né, olha, eu tinha uma consulta, eu aguardei tanto tempo por essa consulta, eu não consegui chegar, mas hoje nós temos algo muito mais enraizado, eu diria até, que são os conflitos que nós temos, que dificultam não só o acesso, mas todo o controle, né? todo o gerenciamento da saúde em certas regiões, eu coloquei como comunidades, mas não são apenas comunidades, então eu gostaria de pontuar isso, que eu vi que vocês trouxeram
né, uma série de dificuldades que eu mesma nem havia parado para pensar. Parabenizo a apresentação de hoje, mas eu gostaria de estar colocando isso. Boa noite. Muito obrigado, Flávia. Gente, mais alguém para a gente voltar para os nossos convidados? Tem um comentário do Luiz lá no chat, se ele quiser fazer, Luiz, aqui, aberto, senão eu passo aqui para a Maíra Barroso Pereira. Vai, Maíra. Oi, boa noite. Eu só complementando o que a Flávia falou, porque na hora que eu fui rever os textos que vocês passaram, eu achei um artigo falando de uma, como se nós vivêssemos aqui no Brasil também uma guerra civil em algumas áreas, né? É muito parecido, tanto a situação de violência, de vulnerabilidade, outras coisas mais, e a dificuldade de acesso, né, de equipes de saúde da família, desses profissionais de saúde, de acesso e de condições de trabalho em algumas, isso era em comunidades do Rio de Janeiro, exatamente porque elas tinham essa dificuldade de ter acesso a essa população, né, ir nas casas ou receber essa população nos postos de saúde, nas unidades de saúde. Eu sou aqui de Fortaleza e a gente tem conflitos entre milícias e entre o tráfico de droga e entre... você divide uma rua, uma avenida, que você não pode ser atendida. Se você mora de um lado, você não pode ser atendida na unidade básica do outro, porque senão você é morto, porque ele é daquela outra facção. Então, só para contextualizar que a gente tem dentro aqui do nosso contexto, a gente vive realmente uma situação muitas vezes parecida com de guerra, né? Aí eu queria que vocês comentassem também isso. Pronto, Maíra. Fernanda está ali com a mãozinha assim, não a virtual, mas se você quiser, fique à vontade. Boa noite. Eu fiquei cerca de 1 minuto aqui tentando achar a mãozinha, achei. Primeiramente, queria agradecer a presença aqui. Eu sou novata, meu nome é Fernanda, eu sou de Belo Horizonte. E pegando o gancho da fala da Flávia, uma dúvida que eu fiquei, assim, porque, enfim, tem vários interesses na área do direito de saúde, mas a discussão aqui é de questões totalmente inéditas para mim hoje. Qual é a aplicabilidade das disposições da Convenção de Genebra para esse tipo de conflito interno? Ela falou muito nessas questões do Rio de Janeiro, mas eu pensei em outras situações, né? Os conflitos fundiários que acontecem no interior, nos campos, nas florestas, porque em um dos artigos, o único em português, fala que o artigo 3º comum às Convenções de Genebra se aplica em casos de conflitos armados não internacionais. Então, eu queria entender esse âmbito de aplicabilidade que não seja nessas guerras, assim, pergunta de quem está realmente tendo uma primeira incursão no assunto. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Dizer a todos, é um grupo de estudos, né? É claro que os temas nós propomos na coordenação, temas que estão no cotidiano, no dia a dia. Claro que não tem como cada um de nós ter propriedade e aprofundamento em cada um dos temas. Então, todas as questões são muito bem-vindas, a ideia é isso mesmo. Eu vou voltar a palavra, então, para os nossos convidados agora, após essa rodada de perguntas. Vou voltar na mesma ordem, tá? A Ju e depois o Tiago. Fiquem à vontade para responder os questionamentos. Tem alguns também no chat, tá, gente? Eu não li, as pessoas eles preferiram escrever. Fiquem à vontade também para aqueles que vocês sentirem vontade de comentar e saber. Beleza, então, vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta, né, que dizia sobre os efeitos positivos, né, desses acordos, desses tratados, eu vejo que eles têm, sim, efeitos positivos e que, se não fossem os efeitos positivos da existência desses tratados, que acho que, na sua integralidade, não são cumpridos, mas que, desde a perspectiva de saúde, cumpre uma função de, pelo menos, estabelecer alguns parâmetros de que o acesso seja possível, né? Eu acho que o professor Tiago Borges tem toda a razão com relação à dificuldade de responsabilização, por exemplo, das violações à saúde, da implementação de algumas dessas medidas, mas sem essas regras, eu acho que seria muito difícil, por exemplo,
a estruturação de equipes de emergência, coisas muito práticas que acontecem, o envio de insumos. Então, eu acho que esses aspectos, eles existem, eles têm uma garantia e existe uma pressão para que eles existam. O que não quer dizer que eles resolvam, mas o famoso poderia ser pior. Então, acho que tem essa questão que é positiva. Com relação aos pontos que vocês colocam, que tem a ver com direito nacional, interno, né? Das invasões, das situações de conflito nacional, eu diria que, para eu afirmar categoricamente que as convenções se aplicam de maneira integral, eu tenderia a dizer que sim, dependendo da caracterização do nível de emergência e de conflito no país. Mas eu teria que estudar mais. Mas diria que, no início, quando eu coloquei que as premissas seriam do direito à saúde e do direito humanitário, ambos vistos como direito fundamental, eu já entenderia que, a partir daí, algumas medidas poderiam ser adotadas, mas dependeria também do país declarar algumas situações de emergência que ele teria que fazer para que isso fosse considerado dessa maneira naquele contexto regional. Então, você tem países que são reconhecidos, que têm o reconhecimento de situações de conflito em regiões específicas, mas veio também emanado de um reconhecimento nacional desse contexto e dessa situação. E na região a gente tem exemplos disso, então a gente pode até aprofundar, mas eu não vou tomar o tempo do professor Tiago, porque eu tenho certeza que vai ter muito mais elementos do que eu. Vai lá, Tiago. Bom, gente, obrigado pelas perguntas. É isso, eu concordo com a professora Juliana, no sentido de que, quando a gente aponta insuficiências do sistema, não quer dizer que o que exista seja inócuo, né? Insuficiência na medida em que a gente sente que, na verdade, assim, eu penso que quando a segunda... Vou fazer uma digressão um pouco maior aqui, tá, Tiago? Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o grau de consenso era muito alto, porque o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial gera um nível de frustração generalizado, o que fez com que os estados tivessem mais condições de negociar termos a respeito de certos, eu diria, patamares civilizatórios, que levaram a assinar a Carta das Nações Unidas, uma Declaração Universal de Direitos Humanos, as Convenções de Genebra são de 49. Então, aquele momento histórico foi um momento muito favorável para esses consensos. E, de lá para cá, os dissensos parecem prevalecer sobre os consensos. E aí o que acontece? Muitos avanços aconteceram na tecnologia, na economia, enfim, na ciência, em vários campos, e no direito internacional especificamente, faltam ambientes de consenso que promovam esse avanço da proteção, então gerando esse déficit. Então, eu penso que a grande questão o que tem é muito importante para o que é feito, ou seja, muito é feito. E essas organizações não governamentais que atuam diretamente em conflitos, e que tanto a Acnur também, que tem um papel essencial na preservação da saúde e vida dos refugiados, se não fossem as normas e as estruturas existentes, as situações de conflito seriam ainda muito mais graves e vulnerariam ainda mais as pessoas em conflito. A existência dessas estruturas é fundamental para diminuir o impacto do conflito na vida das pessoas. Mas a necessidade de avanços se mostra patente a cada conflito que acontece. Ou seja, cada conflito que acontece, de larga escala, ou mesmo de pequena escala, acaba criando na sociedade, de um modo geral, em nós, e vocês em particular que atuam diretamente com a saúde, aquela sensação de uma insuficiência do que se construiu.
Ou seja, o que se construiu é importante, tem traços positivos indiscutíveis, seria 1000 vezes pior se isso não existisse, mas a gente já percebe com clareza as insuficiências. E isso não é de hoje. Ou seja, o tempo em que essa insuficiência se apresenta já passa do razoável, e a necessidade de avanço é bastante relevante. É nesse sentido que a gente critica o que há, e não de de ser absolutamente sem sentido, sem importância. Sabe, Lucas? Eu acho que essa é a questão que eu acho que é mais relevante, que é apontar que existem, sim, muitos pontos positivos. As estruturas internacionais são muito relevantes. Aliás, tudo que aconteceu na pandemia, como o Tiago mencionou, né? Ter uma Organização Mundial da Saúde fez toda a diferença em relação a 1919, né, ao início do século passado, que não tinha uma estrutura internacional como essa, que desse uma comunicação global sobre a pandemia. Atenção, estamos em pandemia. Quer dizer, não tinha uma estrutura como essa. Então, a Espanha estava cuidando da vida dela lá e o resto do mundo não tinha um olho mundial, um observador mundial da saúde, como a gente tem hoje, um observador mundial da saúde criado por essas estruturas, né? Então, isso foi muito importante. Com toda a crítica que se possa fazer à Organização Mundial da Saúde, ela foi fundamental na pandemia, né? Então, e aí traz isso um dos traços positivos dessas estruturas, né? Só para fazer uma outra digressão, em direito internacional hoje, eu diria hoje, mas já vai aí umas boas décadas, se evita muito usar a expressão guerra. Se vocês procurarem nos tratados internacionais, mesmo no caso do Tribunal Penal Internacional, que é de 98, entrou em vigor em 2002, tem lá crimes de guerra. Mas o artigo 8º, crimes de guerra. Aí você vai ler os crimes de guerra, a palavra guerra não aparece. Só aparece conflitos armados, internacional ou não internacional. Por quê? Porque a palavra guerra tem uma conotação muito ideológica. Porque se formou uma concepção de que na guerra direitos podem ser suspensos. Então, se evita muito o uso da palavra guerra para se evitar a suspensão de direitos. E ela é usada estrategicamente, por exemplo, guerra ao terror. Guerra ao terror é como se fosse uma grande suspensão do direito das pessoas para atacar, um Estado atacar o outro, como se tivesse um direito de fazer tudo. Eu até passei um texto que não vale tudo na guerra, né? E essa ideia é justamente importante também para a gente falar guerra contra o tráfico. Porque a guerra contra o tráfico também serve a esse propósito. É como se você dissesse, eu posso subir no morro e atacar quem eu quiser, porque, afinal de contas, estamos em guerra, e em guerra, direitos são suspensos. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse uso dessa expressão. Mas é certo que a gente vive em contextos que se assemelham muito a guerras civis, em conflitos armados não internacionais, para usar uma expressão mais usada pelo direito internacional, né? A situação que levou, né, à morte do Bruno e do Felipe na Amazônia é uma ocasionalidade de um contexto que pode ser estudado dentro de uma perspectiva de um conflito armado não internacional, que envolve ali grupos armados contra outros grupos também armados ou não, e o Estado também. Então, veja uma situação muito complexa de um conflito armado, situações ligadas ao envolvimento que, como bem colocado aqui, acho que foi Flávia que colocou, invasões de comunidades, né, que a polícia invade e enfrenta grupos armados, que são armados e são até militarizados, às vezes, né, e não são significados como conflitos armados não internacionais, porque isso não interessa politicamente ao Brasil, reconhecer que existe dentro do território conflitos armados não internacionais, porque isso geraria um déficit de soft power nas relações internacionais do Brasil. Então, ao Brasil é preferível tratar isso nos patamares da criminalidade, né? Porque nos patamares da criminalidade você pode atacar o inimigo, né? E você não trata isso como um conflito real
que o Estado tem dificuldade de lidar, né? Então, aí alguém colocou aqui sobre a guerra, né, a relação de guerra e política, claro, uma clara transversalidade, né, entre a guerra e entre esses conflitos armados e essas disputas políticas, né? E um certo falseamento do discurso, né? que é funcional para a preservação de certos padrões da política, né? Então, agora, o que é que pode ser utilizado? Eu vou compartilhar aqui uma tela, veja se alcança aí. Essa é uma tela, isso aqui, compartilhou aí? Sim. Pronto, esse é o artigo relativo à saúde do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é um tratado internacional assinado em Nova York em 1966. O Brasil ratificou em 92, né? Já depois da constitucionalização de 88, o Brasil ratificou em 92 esse tratado, né? O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que traz, no artigo 12, né? Toda pessoa tem direito a desfrutar o nível de saúde mental, física e mental, enfim, criando aí prevenção de tratamento de doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais. Veja, isso 66, né? Eu vou agora colocar um outro, veja se mudou aí. Me confirme aí se mudou. Sim. Mudou sim. Pronto, Mudou, o artigo 10 do protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos, todo mundo sabe, né? O Pacto São José da Costa Rica. Esse é o protocolo adicional relativo a direitos econômicos, sociais e culturais. O artigo 10 também traz questões relacionadas ao direito à saúde, direito à total imunização, né, prevenção e tratamento de doenças epidêmicas. Então, veja, a vacinação ela está prevista como um direito humano, né? Está prevista aí no campo dos direitos humanos, tanto no plano universal, Pacto Nacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, quanto no plano regional, né? Protocolo adicional do Pacto de São José da Costa Rica. Bom, como é que isso pode ser usado? Bom, da minha perspectiva técnica, qualquer tratado ratificado integra o conjunto normativo do ordenamento interno. Então, quando se alega em qualquer discussão, seja ela de política pública, seja ela de um processo judicial, pode-se fundamentar a argumentação nesses instrumentos, porque esses instrumentos são vinculantes para o Estado. É claro que tem eu diria, um pulo do gato aí, que os Estados utilizam, né? Direitos econômicos, sociais e culturais implicam um dispêndio de recursos muito maior do que a garantia de direitos civis e políticos. Então, os Estados, quando se vinculam a esses instrumentos, eles colocam ali gatilhos que lhes favorecem, dizendo, olha, os Estados irão alcançar, na medida do possível, né, esses propósitos, ou seja, eles não garantem que vão atender a esses direitos. Eles não se comprometem 100% com a educação, com direitos da saúde do trabalho, com saúde, né? A gente faz o que dá, né? Aquela reserva do possível que garante aí, né? o Estado no plano internacional. Mas, bem, a gente pode, argumentando concretamente, que a reserva do possível não pode ser alegada em todos os casos. Ou seja, a gente passou agora por uma pandemia com várias crises em que a reserva do possível não podia ser alegada, porque os recursos estavam disponíveis para alcançar determinados fins. E eles não foram alcançados, isso viola direitos humanos. Isso pode, né, em termos de possibilidade de argumentação, suscitar uma discussão perante órgãos internacionais, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU, no caso do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ou até mais contundente, Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, passando pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em que se aponte a violação desses direitos a partir de argumentações bem construídas, com base em fatos, né, documentos,
né? E não discussões mais etéreas, né? Tem que ser uma coisa mais concreta, mas me parece que nós temos hoje elementos capazes de construir essa argumentação. É isso. Gente, estamos chegando aqui a 8h25, né? A gente tem um teto até às 21h. Eu não estou vendo nenhuma mãozinha ainda levantada, mas se vocês quiserem fazer perguntas, essa é a oportunidade. Rodrigo? Venha, Rodrigo. Boa noite. Professor Tiago, primeiro, muito obrigado pela exposição. Rodrigo, você está com algum outro aparelho aí que ele está dando uma microfonia. Ok. Estranho. Está melhor agora? Está com Obrigado. um pouco a questão do áudio. Professor Tiago, muito obrigado pela exposição. Minha pergunta vai ser, talvez, em parte, será respondida pelo senhor, e desculpe também, talvez, não ser tão inteirado no direito internacional. Mas o foco é o seguinte: qual seria, se é possível, alguma aproximação em torno do conceito do que seria um direito humano fundamental de acesso à saúde pública? Certo? Uma vez que, em parte, o senhor já colocou como marco, digamos, de fio condutor, a Segunda Guerra Mundial, em que a gente passou a tratar o direito à saúde como um direito humano fundamental, mas um direito humano fundamental que é assim aceito, por exemplo, pelo STF no Brasil, mas que não é encarado, por exemplo, pela maior parte da Europa e diversos países, sequer permitida a judicialização do mesmo. Né? Isso me lembra muito do professor Ricardo Cueca, da Universidade de Madrid, dizendo que a dignidade da pessoa humana foi fruto do consenso, de um duplo consenso, tá certo? O consenso de que ela deveria estar presente em diversos tratados internacionais, mas, ao mesmo tempo, o consenso de ausência de conceito em torno dela. Ou seja, qual é a densidade da dignidade da pessoa humana? Não é algo que seja compartilhado entre os países e até internamente, como no Brasil, é objeto de diversas discussões de conceito absoluto, relativo, etc. Eu sei que no âmbito internacional também há essa discussão árdua em torno da escassez de recursos, que é um discurso também permanente, como o senhor já trouxe agora, e que permeia muito os direitos sociais como um todo. Né? Trazendo aqui, os autores portugueses são muito comuns em torno disso. Né? O professor Canotilho mesmo, na tese dele de doutorado, depois mudou de posição em torno da judicialização dos direitos sociais, etc. Então, assim, fica um questionamento se é que é possível, se a minha pergunta tem alguma valia também nesse sentido, uma aproximação de conceito para que haja esse constrangimento em relação aos estados. Por quê? Como o senhor há pouco citou, a maioria dos artigos de tratados internacionais, salvo o melhor juízo, eles, em boa parte, eles reproduzem o conceito de saúde pública da OMS, aquele conceito que é muito usado, muito combatido também muitas vezes, mas que me parece de alguma valia, pelo menos para alguma parametrização. Mas de que forma vai poder se cobrar? Sendo que a gente vai ter que discutir a reserva do possível em debate com o mínimo existencial, a gente ficaria restrito à atenção primária, a gente poderia ir além da atenção primária. O que seria possível para uma aproximação em torno disso? Obrigado desde já e desculpe pela delonga. Rodrigo, antes de passar para o Tiago, até para dialogar com o que o professor Tiago estava apresentando, duas coisas importantes. Né? Esse debate sobre direitos sociais teria um custo, ele não passou ao largo do debate do movimento da reforma sanitária, que veio garantir saúde como direito na nossa Constituição. Né? Sempre esteve no horizonte do direito, da garantia do direito à saúde, a garantia de garantia orçamentária para a efetivação desse direito. Então, isso sempre esteve. O Brasil, inclusive, tem uma legislação super moderna quanto a isso, um orçamento segregado, o orçamento da Seguridade Social segregado do orçamento geral da União para custeio dessas ações.
de assistência social, previdência e saúde, né? Por mais que não tenha sido cumprido os 30% destinados à saúde desde 88 com a Constituição, mas a gente sempre teve uma luta e vários movimentos ao longo dos anos foram construídos para tentar garantir recursos suficientes para a fruição desse direito. E outra coisa também, a gente tem estudado bastante a jurisprudência sobre o direito à saúde, né? A gente tem falado muito, né, que as teses defensivas da fazenda pública, especialmente contra a reserva do possível, elas hoje não têm tido tanta guarida no Poder Judiciário, elas sucumbiram assim com o tempo, e também a mesma discussão que o professor Tiago aí falou um pouco do âmbito internacional. Aqui no Brasil, até meados da década de 90, também havia quem defendesse que a norma esculpida no artigo 196 da Constituição, ela era uma norma programática, ela não era uma norma de eficácia plena, ela não era um direito que podia ser oponível ao Estado para garantir o direito à saúde efetivamente, de maneira concreta, que aquilo era uma diretriz para que, no futuro, o Estado brasileiro pudesse efetivar, dentro dos limites que tivesse capacidade financeira de assegurar a fruição desse direito e tal. Que também, num voto muito belo do Celso de Mello, né, que é o voto paradigma desse caso, colocou fim a isso, e hoje a interpretação, tanto é que a gente, a partir dessa decisão, a gente avançou a judicialização, teve um crescente de demandas judiciais que são positivas em grande medida, o excesso delas é que atrapalha muitas vezes o sistema, mas elas são bem positivas e avançaram. É só essa contextualização aí para a gente avançar e ele ouvir aí sobre a pergunta do Rodrigo Miranda, professor Tiago, professora Juliana. E aí, depois dessa pergunta, a gente faz o encerramento, tá, gente? Não posso. Eu queria colocar só um elemento, acho que você falou super bem. Eu queria me permitir um nível de divergência aí, Rodrigo, com relação ao entendimento do direito à saúde como o direito humano fundamental e que ele não estaria previsto em alguns países. Eu acho que a Europa entende, sim, como, pelo menos oficialmente, no marco das suas negociações, e dentro do seu direito interno, aos seus cidadãos e as pessoas que chegam no território, ele é visto como um direito, a saúde é vista como um direito. A diferença relacionada à judicialização, ela se deve a outros aspectos. Então, eu vou trazer aí, pontuar bem especificamente, só para não tomar muito tempo, a diferença, por exemplo, com relação ao que seria no Reino Unido ou na própria Espanha, e aqui, em termos de judicialização de medicamentos, eu sei que essa é uma outra discussão, mas só para ilustrar que aí está incluído o direito à saúde e que a diferença não está só no elemento de como se entende o direito à saúde, né? Quer dizer, o gozo do grau máximo de saúde e de bem-estar, da definição da OMS, ela se dá para acomodar diferentes níveis de entendimento do que é esse acesso à saúde e do que é esse direito, que não é comparável, por exemplo, com os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o direito à saúde é bastante limitado e ele não é entendido como um direito. Então, essa é uma questão. Agora, você tem outros casos, como por exemplo, o caso inglês, que você tem uma fortaleza das instituições de saúde, então o sistema de saúde inglês é tão forte, as instituições que avaliam essas tecnologias são tão socialmente reconhecidas, que não cabe ao questionamento de por que não da incorporação daquela tecnologia. Então, quando você vê a judicialização do SUS para determinado tipo de tecnologia, essa é uma discussão que vai longe, o que vai se perceber é que, em muitos casos, existe uma propulsão e um fomento do próprio setor privado, da indústria farmacêutica, das associações, que nem sempre são associações de pacientes com vistas ao bem-estar do paciente, tentando incorporar tecnologias que não têm ainda que ser incorporadas e que não se justificam na sua incorporação. Coisa que não aconteceria em vários países europeus pela confiança institucional que há entre o cidadão e as instituições que estão avaliando esse ingresso da tecnologia. Então, eu não vou me deter nesse ponto, mas eu acho que essa é uma discussão que ela pode ser aprofundada, mas que tem aí uma série de outros fatores que têm que ser considerados.
Professor, é possível fazer um breve comentário? Eu agradeço os comentários da professora, certo? Bom, é muito importante, mas só ressalto que nos Estados Unidos o direito à saúde, salvo o melhor juízo, ele é um direito, só que ele é um direito seletivo. Tá certo? Ele não é universal como é no Brasil. Então, a gente tem que colocar essas realidades que aí, para o âmbito internacional, eu acho que até complexificam mais a resposta para o doutor Tiago, não é? Porque ele é seletivo. Quando a gente vai, apesar das ampliações do Obamacare, ele continua sendo seletivo. Já quando a gente vai para a Europa, por exemplo, a senhora citou muito o exemplo da Inglaterra, que é um exemplo muito importante, realmente, e principalmente porque ele é referência para a Europa e muitas vezes para o Brasil é usado também, mas, por exemplo, lá eles entenderam, depois de um intenso debate, de não adotar mais remédios homeopáticos, de não aceitar remédios homeopáticos. Tá certo? Entre outros, eles adotam lá uma linha de medicina baseada em evidências muito forte, em que já gerou inúmeros conflitos internos, mas que eles não aceitam. E pronto, e não adianta a pessoa judicializar. Por quê? Porque não é aceita a judicialização. É claro que realmente a Europa, tentando criar uma linha média, porque há muitas diferenças, o sistema alemão, por exemplo, é diferente do inglês, etc., mas tentando criar uma linha média, é um Estado social que realmente ele contempla muito mais do que o Estado brasileiro, principalmente quando a gente fala na atenção primária, que é de suma importância, né, devido à capacidade de resolutividade dela. Mas, por exemplo, quando a gente no Brasil, e não é raro a gente verificar o judiciário brasileiro definindo medicamentos como medicamentos mais caros do mundo hoje, e determinando que o Estado entregue eles ao cidadão, aí eu sei que a discussão é longa, eu não quero me alongar, mas isso jamais seria concebido no Estado europeu normalmente, porque seriam judicializações natimortas. Tá certo? Por quê? Porque sequer se permite que os direitos sociais sejam tratados como direitos fundamentais. Em Portugal, isso é muito claro, por exemplo, na Espanha, isso é muito claro. Sequer se permite, são razões natimortas. Então, aí, em cima dessa complexidade, professora, que aí eu trago, tá? Só para acrescentar, se a senhora me permite, e ao que a gente estava falando do doutor Tiago, para mostrar uma coisa que, pelo menos eu, tenho intensa dificuldade de procurar encontrar alguma parametrização que me parece extremamente difícil no âmbito internacional, salvo o melhor juízo, de a gente dizer qual seria o conceito de mínimo, tá certo, para a saúde, para que a gente possa colocar como uma obrigação estatal com alguma objetividade. Por quê? Porque as normas, quando colocam mais elevado nível de saúde, é claro que vai cair sempre naquela esteira, talvez, que o professor falou em certo momento, que o mais elevado nível vai ser o que o Estado pode. E a própria discussão dos conceitos do reserva do possível, do não retrocesso, do mínimo existencial, são conceitos que não têm uma objetividade acolhida nem nos âmbitos internos, muito menos, me parece, salvo o melhor juízo, no âmbito internacional. Então, é por isso a minha inquietação, e desculpem memórias delongas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Cristina, eu vou só voltar ao professor Tiago Borges, tá? Para ele fazer a resposta do Rodrigo, e eu já passo a você, tá bom? Eu não sei, talvez Cristina tenha uma pergunta conectada, conexa, e isso eu posso juntar as respostas também, se for o caso. Tá no mudo, Cristina. Tá no mudo. Seu microfone está fechado, Cristina. Seu microfone está fechado. Desculpe. E aí, eu sou de Salvador, também daqui da Bahia. Aí já estudei fora em Portugal também, mas na área mais de propriedade intelectual, mestrado, mas depois vim para essa área de saúde. E falando dessa judicialização, amanhã aqui vai ter a jornada de direito da saúde, justamente que vai ter uma discussão muito ampla com o CNJ, né, e o TJ aqui da Bahia. Justamente, eu estava vendo até o programa, é muito em cima de todos esses temas, né, da judicialização e sistema de saúde, o impacto, tudo. Então, é a nossa pauta, né, dessa coisa que realmente, até que ponto, né, também eu já fiz curso na Inglaterra, e a coisa na Inglaterra, como a professora falou, as instituições são tão fortes que não geram tanto assim essa perplexidade que a gente vê no nosso país, nas nossas estruturas, que você precisa toda hora ir na justiça.
Então, é por aí. Então, eu acho legal que vai ter, quem estiver aqui em Salvador, vai ser bem interessante. Tem para o Zoom também e vai ser no TJ. Eu acho que é uma discussão que já vai aumentar para a gente, né? Nesse sentido. Foi isso, só uma observaçãozinha. Obrigado, Cris. Bom, então, existem duas perspectivas, né? Uma, me parece aí que é uma discussão aí mais próxima do direito comparado do que do direito internacional em um aspecto, né? Então, a comparação dos sistemas, ela precisa ser feita... Você consegue ouvir, Rodrigo? Está dando para ouvir? Pronto. Ela precisa ser feita numa perspectiva que tem que se conectar com a economia, com a história, com a sociologia, né? Todos os países alegam a reserva do possível, né? Alguém disse aqui que é contra a reserva do possível, acho que foi Laís. Eu também sou contra a reserva do possível. O fato é que nós vivemos em uma sociedade mundial organizada politicamente na forma de estados. E os estados se protegem uns aos outros. Então, essa garantia discursiva da reserva do possível é um discurso uníssono. Então, quando a gente ouve um país mais rico dizer não posso fazer mais do que eu faço, e aí nós nos comparamos com eles, nós falamos, mas você já faz muito. Tipo, mas é porque ele é muito mais rico, e a história levou a isso, e a exploração da colonização facilitou o processo de eles serem mais ricos, e o imperialismo, enfim, os fatores políticos, econômicos, sociais conduzem a esse resultado, né? Então, assim, o fato é que aí eu vou passar para o plano internacional, ou seja, pensando internacionalmente, sobre as estruturas internacionais, se é possível uma alegação do direito fundamental à saúde nas estruturas internacionais. Me parece que esse é um tema que se conecta mais com o que eu estudo, né? E eu acho que a pandemia vai abrir muitas possibilidades de se trazer discussões relativas a políticas públicas de saúde no plano internacional. Porque o que a gente acaba vendo é que as manifestações relacionadas ao direito à saúde só se tornam judiciáveis quando elas são individuais, ou seja, quando elas se individualizam. Então, essa questão do remédio, tal, o cara é uma questão individual. Ninguém está ali discutindo uma política pública de fornecimento de remédio, sabe? E é isso que devia ser objeto de possibilidade de judicialização. E esse é o déficit, não do direito internacional, mas do sistema do direito como um todo, como você observou, né? Porque mesmo os estados mais ricos se colocam nessa posição, ou seja, não admitem judicializar as políticas públicas, as prioridades que são dadas pelo Estado no orçamento, como o Tiago colocou, né? Quer dizer, no Brasil a gente ainda tem lá os patamares orçamentários, não é só o Brasil, outros países também estabelecem esses patamares relacionados ao direito da saúde, mas, bom, em que nível de discussão nós podemos nos colocar? A gente só aceita discutir individualmente ou a gente deve admitir que o Poder Judiciário possa decidir? Essa é uma discussão até sobre até que ponto a gente admite uma judicialização da política, né? Até que ponto a gente deve aceitar que o Poder Judiciário possa decidir sobre política pública, né? Isso é bacana dizer assim quando está uníssono com o nosso pensamento, mas e quando não está, né? Será que a gente admitiria que o Poder Judiciário adotasse uma política de restrição à educação, à saúde, etc., né? Então, essa é uma temática da filosofia do direito, né? Até que ponto a gente admite, né, que a gente aceita que o Poder Judiciário possa tomar decisões nessa esfera, né? Mas eu vejo que a questão da pandemia pode proporcionar discussões num Conselho de Direitos Humanos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, discussões sobre
questões concretas de políticas públicas que violaram essas normas, que mesmo muito abrangentes do direito internacional, algum nível de concretização elas têm que ser concedida a elas, né? Senão, aí sim é um grande vazio, é um grande discurso que não consegue se concretizar. Mas a gente teve na pandemia, aqui no Brasil, inclusive, muitos exemplos de situações concretas em que essa questão pode ser levantada. Bom, me parece que essa é uma oportunidade que a sociedade mundial tem de levar para o direito internacional, talvez, a oportunidade de concretizar certos direitos. Fato é que, se você me perguntar do passado, bom, a gente tem aí no passado algumas discussões no direito internacional. Já houve uma discussão, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça, a Corte da Haia, né? Já houve uma discussão, por exemplo, a OMS iniciou uma discussão sobre os testes nucleares e o risco de dano que os testes nucleares causavam, não só ao Estado, mas a outros estados, etc. E a Corte Internacional de Justiça tergiversou e disse: a OMS não está nos seus objetivos de discutir sobre esse assunto, e tirou a OMS do jogo e disse que não dava para discutir. Então, a Corte Internacional de Justiça tirou o corpo nessa questão, sabe? Mas também era uma discussão muito abrangente. Não se estava discutindo um teste específico que causou dano, sabe? Então, eu acho que a gente, com a pandemia, tem situações muito concretas a serem levadas no âmbito internacional sobre violações diretas causadas por Estados, políticas de Estado, tal, e que provocaram danos coletivos à saúde, né? Não só o Estado, mas até mesmo com outros Estados, né? Porque a gente tem uma discussão muito interessante. A forma como o Brasil atuou em relação à pandemia pode ter provocado problemas para a pandemia em outros países, né? Com a multiplicação, com a variação de vírus, essa coisa toda. Então, não é só um problema da sociedade brasileira, porque, a rigor, na questão da saúde, não existe sociedade brasileira, só existe a sociedade mundial, né? A doença é a mesma no mundo todo, né? Então, é preciso olhar dessa perspectiva que talvez seja possível discutir. Um outro país pode querer responsabilizar, eventualmente. Eu acho difícil, mas, enfim, é só uma reflexão dessa janela de possibilidade. Gente, que debate bacana. Só uma característica que é muito comum a grupo, quando a gente faz grupo de estudo na área do direito à saúde, direito sanitário em si, é que a nossa cabeça sempre da análise do conflito, a partir dos conflitos judicializados ou não judicializados, mas a partir sempre dos conflitos e das perspectivas de conflitos que são possíveis e inimagináveis. Eu vi que o debate no chat esquentou bastante, muitas contribuições, a Laís aí, que acho que está no conselho, ou é conselheira, não sei. Muita gente. Eu quero estimular vocês a que a gente continue esse debate lá no nosso grupo, e a gente siga construindo esse grupo de estudo com pessoas que estão dispostas, interessadas a debater, a trazer suas inquietações, suas provocações. Esse é o nosso espírito, tá? Eu agradeço imensamente a oportunidade que tivemos hoje com a Juliana, com o Tiago aqui, as contribuições que trouxeram sobre um tema bastante árido, né? Que nem todo mundo tem o domínio, mas que está aí na pauta do dia, importante, nos atravessa e é relevante demais para a gente começar dessa forma. Nós vamos ter o próximo encontro já no dia 30. Esse encontro ficou atrasado, a gente marcou agora, o próximo já é no dia 30. A gente vai seguir sempre as últimas terças-feiras dos próximos meses até o final desse semestre com os nossos encontros. O próximo encontro é Saúde e as Eleições, quais são as pautas prioritárias na defesa do SUS. Tá? Vão estar aqui conosco parlamentares, pessoas que estão aí em disputa, que possam contribuir conosco nesse debate. A ideia é que a gente possa fomentar o debate e vai acabar nesse mesmo caminho aí, que a gente possa sair para além das inquietações com algumas provocações, algumas diretrizes, possam mobilizarmos uns aos outros e construir articulações, coletivos que tenham potência para influir aí naquilo que a gente quer, nesse desejo, nessa vontade que a gente tem aí em relação ao direito à saúde. Eu agradeço muito a todos vocês aqui, estamos chegando perto das 9 horas, vou dar por encerrado
esse nosso primeiro encontro, agradecendo mais uma vez aqui a Juliana e a Thiago. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pelo tempo, pela beleza do debate que vocês proporcionaram e das informações relevantes que trouxeram aqui para esse grupo. Eu fico imensamente feliz. Estou aqui nessa tarefa minha, que é uma tarefa militante, de estar aqui também. Meus filhos estão ali, um com a mãe, outro lá na casa do avô, para eu conseguir dar conta de estar aqui e a gente cumprir essa tarefa importante aqui. Tchau, gente. Foi um imenso prazer. Seguimos nos falando lá. Tchau, tchau. Boa noite.